Oi, pessoal! Estamos no sexto episódio do Café com Líder e hoje eu trago uma das pessoas que me inspira atualmente. Me inspira pelo caráter do empreendedorismo e também por uma liderança muito humanizada. É a Clarice Tomichi. A Clarice é proprietária de 4 unidades da Apoio Companhia em BH. E o que mais chama a nossa atenção para a Clarice é a forma como ela consegue trazer esses resultados tão legais para o negócio dela através de uma liderança que é muito inspiradora. A história da Clarice, ela é formada em medicina e em 2018 resolveu empreender. Foram muitos desafios que ela trouxe aí nesse caminho. E durante esses desafios, um deles foi até a perda do marido. Mas o que trouxe para ela, aumentou nela essa questão da humanidade e que hoje é um dos pilares da liderança dela. A Clarice, ela tem uma gestão estruturada, processos bem estabelecidos e um investimento em lideranças, que faz com que o negócio dela esteja cada vez mais prosperando. O legal de ver a filosofia dela é que, se as pessoas se respeitam, os resultados estão bons e os clientes estão satisfeitos, ela dá liberdade para que eles façam do jeito que eles acham que vai dar mais certo. É com esse ar inspirador que a gente começa o Café com Líder de hoje. Clarice, seja muito bem-vinda ao Café com Líder. Obrigada. Muito obrigada. Te agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Para começar, eu sempre gosto de trazer uma pergunta que eu acho que é o que traz para toda liderança hoje. Quais são os desafios, na sua visão, das lideranças hoje? Olha, desafios, são muitos desafios. Eu acho que a nova geração é uma geração muito diferente da nossa, que vem com novas demandas, é uma geração muito ligada na tecnologia, né? A área que eu trabalho, por exemplo, precisa de muita força manual, é uma geração que não está mais tão interessada nessa força manual. Então, além disso, além dessa questão da nova geração, que é a força de trabalho da minha área, tem a dificuldade de lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas é muito difícil. Processos técnicos, né, que tem uma lógica, mexer com máquina é muito fácil e muito tranquilo, mas administrar um ambiente com pessoas com educações diferentes, né, com formas de viver diferentes, com compreensões diferentes, visões da vida diferentes, é muito difícil de você alinhar, você tem que ser realmente um maestro ali para conseguir gerir, fazer essa gestão de pessoas que realmente é um grande desafio nas indústrias, né? Nas empresas no geral. Eu acho que é o maior desafio de qualquer empreendedor, de qualquer empresário, gestão de pessoas. Então, são vários desafios, mas eu acho que vai nessa diferença de personalidade entre as pessoas e na nova geração que vem muito tecnológica e pouco manual. Sim, eu concordo plenamente. Acho que a gestão de pessoas é um desafio. E eu acho que todo mundo que vem aqui traz muito um pouquinho do quanto é o desafio da gestão de pessoa em cada área que a gente passa por aqui. Porque tem vindo pessoas de áreas diferentes, Sim. com olhares muito diferentes. E aí, para a gente poder trazer um pouquinho desse desafio, a sua área tem desafios muito grandes mesmo, pela própria característica, né? As pessoas que estão com você, elas acabam não ficando tanto tempo com você por um desejo de carreira, por inúmeras coisas que acontecem. E eu queria que você contasse um pouquinho, que você traz um pensamento muito legal que você construiu sobre isso. Como que você lida hoje com esse fato de é uma geração nova, é uma geração muito tecnológica, que o que você tem, o que você oferece não chama a atenção deles? Não chama. Isso realmente e foi uma angústia para mim durante muito tempo. Sim. Eu tinha uma falsa ideia de que em algum momento eu ia conseguir montar uma equipe. Até que eu fui estudar e eu ficava angustiada, gente, por que eu não consigo montar uma equipe? O que eu estou fazendo de errado? Será que a culpa é minha? O que está acontecendo? Que sempre gira, sempre gira. Até que eu ouvi de uma especialista em RH, que acabou se tornando uma amiga, que é consultora, que é a Ana Leite, uma coisa que foi libertador na minha vida. É uma questão do setor.
você não vai conseguir a mágica de fazer uma equipe estável. Você precisa investir nos seus líderes. Agora, o pessoal que a gente chama de chão de fábrica, né? Que são salários mais baixos, que são exigências, menos qualificação, né? Que é uma força braçal mesmo. É um setor que gira, não tem jeito. As pessoas ficam pouco tempo, porque é um serviço pesado, desgastante, com horários difíceis, né? Ainda mais o meu turno começa às 5 da manhã. E termina tarde da noite. E a turma da tarde sai 8h20. Então, assim, eu já até tive turno noturno, que era madrugada, hoje a gente não tem mais, porque veio a tecnologia ajudando, com técnicas de congelamento, eu não precisei mais do padeiro noturno, mas eu tive durante um tempo. Então, ela me falou isso. Você não adianta você ficar com a falsa ilusão que você vai ter uma equipe estável, você vai ter os cabeças estáveis, né? E neles você vai investir conhecimento, treinamento. Agora, a equipe, no geral, assim, a grande maioria, ela vai girar, do setor de padarias, de restaurantes, de shopping, de supermercado, né? Sim. Isso vai acontecer, não tem jeito. Então, assim, o que a gente tem que atuar de forma estratégica? Eu fazia um treinamento com a equipe, 2 meses depois, a equipe já estava toda diferente. Então, Você gastava uma energia enorme. Enxugando gelo, né? E aí não ficava. Então, o que a gente junta, né, chegou à conclusão? Que o pulo do gato, que o grande, que vira a chave mesmo, é você organizar a sua empresa em processos. Que quando os processos são muito claros e definidos, essa rotatividade não chega a ser um problema. Por quê? Né, na hora que o funcionário entra, né, faz ali o onboarding, com 2, 3 dias, se o processo é muito bem definido, ele já pega. O problema, como era antes, é você não ter processo e a pessoa faz de um jeito, aí ela sai. Aí a outra pessoa que entra fica perdida e começa a fazer do jeito dela. Então, aí você perde até o seu padrão de qualidade. Perde o padrão de qualidade, perde o controle, as pessoas ficam até menos tempo, porque elas têm que desenvolver. Ela não sabe direito como é que faz, então ela começa a fazer do jeito que ela acha que é, não tem um processo para seguir. Então, quando eu estruturei a empresa em processos muito claros, isso parou de ser uma angústia, deixou de ser um problema, e é uma questão que é a realidade da minha área. Então, eu preciso lidar com isso e a gente vai em cima dos processos, mas eu invisto, sim, nos meus líderes, né? Conta um pouquinho como que você faz esse investimento nas lideranças, porque eu acho que esse ponto que você trouxe é muito interessante, para justamente isso, processos bem definidos. A gente sabe que para tudo, processo bem definido traz uma clareza para as pessoas, facilita o treinamento, padroniza o que precisa padronizar, e as pessoas que chegam rapidamente, igual você trouxe, rapidamente no onboard, elas já pegam o caminho do jeito que é o jeito pão e companhia de fazer as coisas. Isso. Cultura forte. Cultura forte, né? Porque você, com um processo bem claro, com os valores muito bem estabelecidos, você favorece que essa cultura se mantenha e as pessoas rapidamente entrem na cultura. Sim. Mas a liderança é o foco para poder se manter organizado ali. Como que você faz hoje para fazer isso com seus líderes? Olha, a minha relação com os meus líderes é muito, muito boa, sabe? Muito boa, de muita confiança. No começo da minha carreira como empresária, eu tinha uma dificuldade enorme de delegar e eu acabei acumulando muita função. Eu não conseguia formar líderes, porque a primeira coisa que você tem que fazer para formar um bom líder é delegar. Confiar e controlar, né? E de preferência, saber como controlar. Controlar por indicadores, né? Porque se você ficar controlando a forma dele de trabalhar, já não é a forma que eu gosto, né? Eu acho muito interessante você colocar uma pessoa, né, explicar o trabalho e estimular que ela, do jeito dela, faça o melhor, né, para dar aquele resultado. E muitas vezes a gente é surpreendido com resultados melhores do que os nossos. Não, eu acho Quantas isso vezes é fantástico. Quantas vezes eu tive minhas gerentes com desempenho muito melhor do que o meu. Isso é maravilhoso, né? Muito. Então, eu ofereço muita liberdade para elas e controlo por indicadores, né? Por faturamento, por resultado, por CMV, por tudo. Todos esses indicadores, esses KPIs mesmo de controle, são, para mim, bem suficientes para eu ver se a empresa está no caminho certo.
Agora, a forma que elas vão fazer a gestão de pessoas dela, eu dou bastante liberdade. Inclusive, o turnover é um bom parâmetro. Sim. Se elas estão Conseguindo manter conseguindo isso manter bem. uma equipe alinhada ou não. Isso também, o turnover é um indicador que a gente ele é um dos melhores acompanha. indicadores para a gente acompanhar como que está indo a cultura, as pessoas, o clima organizacional. Exatamente. Mas elas têm comigo uma relação de muito respeito, que é uma coisa que eu acho importantíssima, de muita confiança. A cultura é uma coisa muito forte da cultura da minha empresa, esse respeito, esse aconchego. É difícil para eu, acolhimento, ouvir a pessoa, estar disponível se ela vier a precisar, sabe? É uma relação que a gente tem que eu tenho com as minhas gerentes e com o meu gerente geral e que elas têm com os liderados delas, porque a minha cultura passa para elas, delas passa para eles. De ser ouvido, de ser acolhido, de conversa, enfim, é um ambiente seguro para os funcionários estarem. Isso a gente faz muita questão. E hoje em dia a gente vê tantas pessoas com questões de saúde mental. Exatamente. A gente vê o próprio governo colocando uma NR1 para trazer um pouco mais de regulamentação para a questão da saúde mental, e é muito interessante a gente ver como que você, dando liberdade e confiança, com uma escutativa, vem conseguindo trabalhar num ambiente que favorece as pessoas de estar lá e psicologicamente seguro para elas. Exatamente. E eu tenho formação, sim, eu sou médica, né? Eu fiz pediatria, fiz nutrologia, mas ano passado eu fiz uma pós-graduação em espiritualidade para empresas. Espiritualidade, estudos da consciência. E eu trouxe muito isso para a empresa. E eu vejo que o futuro, de agora para frente, para dentro das empresas, passa pela espiritualidade, passa pelo cuidado do outro, né? Cuidado com o outro, tanto com sua equipe quanto com o seu cliente, né? Então, não é uma relação mais muito fria, é uma relação calorosa, de parceria, de empatia, no significado de cuidado. Da empatia. Né? Exatamente. Então, eu tento trazer essa espiritualidade para dentro da empresa, sabe? E eu acho que isso é bem a minha cara, é bem a cultura da empresa, esse acolhimento, essa espiritualidade aplicada ali, de ouvir, de ajudar, de compreender, de estar com eles, de estar perto. E isso tem dado bons resultados, né? Tanto que eu já estou na 4ª e vamos para a 5ª. É muito sucesso escutar isso, assim. É legal ver a sua história exatamente por isso. Você começou com muita dificuldade numa primeira, de uma formação técnica que não tem nada de gestão e negócios, para aprender tudo e sair daquele lugar para construir um negócio bem sucedido e com um olhar tão humanizado e espiritualizado para as pessoas. Sim. Trazer essa fala é muito inspiradora mesmo, para inspirar as pessoas mesmo a como olhar para o outro, né? Eu acho que ao mesmo tempo que a gestão de pessoas é a dificuldade, vem na gestão de pessoas os seus resultados. Com certeza, com certeza. Sem eles ali comprando com você, trabalhando junto com você, você não conseguiria, né? Com certeza, não. Eu sem meu time sou ninguém, sou nada. E é muito legal quando você traz também essa questão de os seus líderes hoje fazem coisas melhores que você, muito no sentido melhor. Você fala assim, nossa, mas que legal, que fantástico. E como que você organiza com eles essas questões de inovação, de melhoria contínua? Porque hoje em dia é isso, né? A gente tem que olhar continuamente para o que a gente pode fazer melhor. Eu estou sempre estudando, estou sempre correndo atrás. Não é à toa que se você é DIG, lá na DIG a gente está o tempo inteiro pensando, né? Eu estou sempre buscando, eu busco consultorias que me ajudam muito, igual essa de gestão de pessoas. Tem a Fabi também, Dutra, que me dá um suporte na DIG com essa parte de gestão de pessoas. Então, a gente tenta fazer algumas questões técnicas, por exemplo, uma coisa que eu acho que teve um resultado muito bom lá dentro, pelo menos o perfil do meu líder, ele não pode ter mais do que 5 liderados, senão ele perde o controle. E teve uma época que tinha muitos, era uma pessoa para muita gente. Sim. Então não dava para controlar. Então a gente hierarquizou de forma muito estruturada, de forma que não há mais do que 5 liderados por líder. E isso
Aí as reuniões ficam ali, O líder fica mais próximo mais do liderado. próximo, fica uma relação mais íntima, né, de conhecimento mesmo entre eles. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu levei, essa questão da gestão humanizada, de ouvir, de tentar ajudar com o que pode, ter compreensão com eles. E a gente vai estudando, né, e vai trazendo, infelizmente, algumas inovações tecnológicas a gente tem que trazer também, e acaba reduzindo as as pessoas, porque pessoas, tem mais automação hoje, cada né? vez mais automação, mas eu sempre estou indo atrás de melhorias. E nessa parte também de suporte de RH mesmo, colocar um plano de saúde para eles, De colocar benefícios que benefícios estimulem a qualidade Isso, de vida no trabalho. exatamente, que tenha um ganho além ali né, que a gente Aham. consiga ajudar os filhos, que a gente consiga ajudar de alguma forma. Isso eu trouxe muito da Fabi, ela passou isso para mim. Onde você puder tocar o seu funcionário, né, com uma ajuda assim, com os filhos, então assim até todo um trabalho assim, com fraldas, com material escolar, com o plano odontológico, implementando agora o plano de saúde, para que eles tenham um estímulo, porque eles entregam muito para a empresa. Então, Sim. realmente, eles precisam E é uma receber de troca, volta, né? com certeza. E muito interessante, porque eu vejo que às vezes isso vale mais do que o próprio salário. Sim. Para alguns, aquilo é tanto valor o que eles recebem. Eu não esqueço que quando as pessoas falavam sobre a cesta de Natal. A cesta de Natal, ela tinha um significado muito maior do que o que tinha na cesta. Era o chegar em casa com a cesta e abrir a cesta junto com a família. Então, Sim. são coisas desse tipo, elas trazem uma valorização Sim. para o colaborador muito grande. E no início eu não tinha muita condição de fazer as É, coisas, porque né? Nós chegava no final do ano, eu estava apertadíssima, porque tinha 13º para o pagar. negócio Mas começando. depois que as coisas começaram a organizar mesmo, que eu fui entender tudo, é um trabalho que a gente está cada vez investindo mais, que é o bem-estar do colaborador, experiência do colaborador, né? Não só do cliente, mas também do colaborador. Uhum. Algumas pessoas valorizam, outras não. Tem também as pessoas que não valorizam, a gente tem que saber lidar com isso e não desanimar, deixar de oferecer porque alguns não dão valor. Sim. Mas, e assim, oferecer um ambiente de trabalho saudável, com essa cultura de muito respeito lá dentro, eu não deixo grito, eu não deixo briga. Eu achei o máximo quando você falou assim, existe um respeito mútuo. Existe. Se está todo mundo se respeitando dentro da cultura, dentro que a gente colocou como as regras básicas de convivência ali, isso faz o ambiente ficar diferente. Leve e feliz. E isso é uma coisa da cultura da empresa. E a cultura expulsa quem não fica. Uhum. Quem entra e não se adapta à cultura de qualquer empresa, ela não fica. Não fica. Né? Então, lá começa a confusão, fofocaiada, já não fica. Já sai, porque não pertence àquele mundo. Não pertence à nossa cultura e à nossa tentativa de trabalhar dentro dessa energia assim, de respeito e acolhimento, que é a grande cultura da empresa. E eu acho que esse é o grande diferencial hoje, sabe? Que as empresas podem trazer. Quanto mais humanidade, quanto mais acolhimento, quanto mais olhar para o outro, a pessoa se sente grata naturalmente. Sim. Eu falo muito isso, as pessoas hoje elas trabalham para o líder, para quem está do lado dela. Então você tem que trazer junto. E você trouxe um ponto muito interessante que é justamente coisas que eu falo muito sobre negócios, sobre isso. Processos bem estruturados que a gente conversou no começo e uma estrutura organizacional bem estabelecida, até com um número de pessoas por líder que permita que o líder olhe para elas. Exatamente. A gente vê organizações com 40 pessoas sobre uma liderança. É humanamente impossível você olhar para cada um deles e entender a realidade de cada um deles com tanta gente sob sua liderança. Com certeza. Então, eu acho que esse também é um processo, uma forma que você trouxe interessante da gente levar isso para as pessoas, né? Que nosso papel aqui hoje é transmitir boas práticas. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu vejo com eles em relação a mim, em relação ao Manuel, que é o meu gerente geral, é a questão de você liderar pela inspiração.
não é? Liderar pelo exemplo. É, liderar pelo exemplo. Então, aquela liderança brava, do medo, do xingo, do grito, da norma, sabe? Eu acho que isso aí, pelo menos para mim, não dá certo. Não linka com a minha personalidade e eu acho que é uma coisa que já passou, né? Não linka com o mundo atual. Com o mundo atual. Então, eu vejo que as minhas líderes, e o meu líder, que é o Manuel, eles são muito inspiradores para a equipe deles, sabe? E é igual criar filho, gente. Se você não tem admiração do seu filho, você pode falar o que for. Então, você perdeu você já perde a relação de confiança e a conexão. Então, eu acho que a melhor forma de liderar é inspirar e delegar. Se você faz esses dois juntos, assim, sucesso. Sim, concordo plenamente com a sua fala. E pensando nisso, delegar, acompanhar, quais são os rituais que eles têm hoje com a equipe, você com eles, para poder garantir essa proximidade? Olha, eu gostaria de me reunir mais com eles do que eu reúno, sabe? Eles vão puxar até minha orelha, né? Porque, ultimamente, com o meu projeto paralelo... nós vamos falar um pouquinho dele mais tarde. Mas acaba que o Manuel reúne sempre com elas. Então, eu tenho contato direto com eles. A gente tem o grupo, o WhatsApp é uma ferramenta que ajuda muito. Aproxima muitas pessoas. Então, eu converso com todos eles, todos os dias, pelo WhatsApp. Eu estou sempre disponível. E eles têm, né? A gente tem essa hierarquia. Então, eu não faço reunião com o time todo, mas eles fazem. Eu faço com eles. Isso. E a gente pontua questões de DRE, questões de indicadores problemas, da empresa, como estão os resultados. Quando tem algum problema um pouco mais grave, eventualmente acontece um problema mais grave, questões judiciais, a gente reúne para ver onde foi que errou, onde que está o problema, para o problema não se repetir. Mas eles têm os rituais de aquelas reuniões que eu treinei eles para isso. Aquela reunião semanal com cada pessoa, a virada de turno, passar de um subgerente para outro subgerente, sabe? Então, eles têm esses rituais. Eu confesso que eu não participo muito dessa operação de loja. É um bônus da forma como você trouxe a construção deles. Isso é um ganho, né? É uma coisa que eu celebro hoje, porque eu estive durante muito tempo nisso. Eu chegava às 5 da manhã, ficava até às 10 da noite, eu virava o turno, eu fazia compra, eu cuidava de manutenção, eu contratava, demitia. Então, na hora que eu consegui delegar para cada um, e cada um adquiriu a sua função e eles fazem isso excelentemente bem, eu me sinto vitoriosa e usufruo com certeza. Desse ganho que é sair totalmente da operação e ficar 100% no estratégico. Então, as minhas reuniões são sempre com o Manuel e com as meninas, as gerentes. E elas têm ali as reuniões semanais, com o time todo, individuais, que são importantíssimas, os feedbacks que elas dão para eles. Né? Então, eles têm esses rituais. Agora, o meu com eles basicamente WhatsApp e reunião mesmo para estratégica. E isso deve ter feito seu negócio prosperar muito mais, porque você começou, quando você sai do operacional e olha para a empresa pelo olhar estratégico, sua visão é outra. Completamente. Isso eu aprendi com uma consultoria de gestão que eu contratei lá em 2020. Depois que o meu marido faleceu, eu contratei, porque eu estava no meio da pandemia, estava um caos na gestão, eu não estava conseguindo muito ficar lá. Eu contratei uma consultoria em gestão e a Priscila me ajudou a sair, porque quando você está imerso na operação, você não enxerga. Você não enxerga. Eu falo isso Você muito. tem que sair, ou você tem que colocar alguém com um olhar externo que vai te passar um diagnóstico. E foi isso que ela fez comigo. E ela me deu a maior dica que eu podia, que eu precisava de um gerente. E eu pensava, será que eu vou recrutar? Onde que eu vou conseguir essa pessoa? Ela, com o olhar externo dela, ela enxergou o Manuel que ele era o meu gerente de produção. Ela falou, a melhor pessoa, se você concordar, é isso. Eu falei, gente, mas ele é meu gerente de produção, eu não sei se ele vai saber gestão, se ele vai saber cuidar de equipe de loja. Ela falou assim, ele tem potencial, a gente só precisa desenvolver. Desenvolver e trabalhar nisso. Você precisa fazer uma proposta para ele ver se ele topa. Foi o que eu fiz e foi a melhor coisa que eu fiz.
porque ele foi completamente desenvolvido, entregou tudo, me ajudou a fazer uma virarem agora 5. Pois é. Então, né, tá no caminho para a 5ª. Foi um olhar dela, ele já trabalhava comigo há 2 anos, e eu enxergava ele um excelente funcionário, um excelente gerente de produção, mas ele era Não, padeiro, e ele aquela cuidava da coisa assim, você não produção. quer nem tirar, né? Porque o que vai ser da minha produção se eu tirar ele Sem de lá? ele, exatamente. Agora, quando eu fiz isso, ele já enxergou os liderados dele, porque ele era um líder da Sim. produção. E ele conhecia todo mundo. Ele já enxergou quem poderia ser os cabeças da confeitaria, da padaria. Então, ele tem realmente esse olhar de líder. E ele estimula, né, inspira muito, incentiva muito as meninas a crescer. E só de você puxar, eu falo isso muito também quando nas consultorias, quando você tira alguém de dentro e traz, o olhar da equipe é outro. É outro. Porque eles sentem que eles podem também. Claro. Que é uma valorização que a empresa dá para as pessoas. Com certeza. E você tem essa construção, né? Além dessa estruturação toda, eles têm um plano, né? Tenho. Agora mesmo, com essa 5ª, eu vou tirar uma de um lugar para gerenciar o outro e a subgerente sobe para a gerência. Isso, assim, é maravilhoso, né? Eles ficam super felizes. E mostra para eles que é o seguinte, se a empresa prospera, se os resultados são bons, eles crescem juntos. Eles crescem juntos, exatamente. Parceiros, assim, são muito parceiros. Então, a minha liderança, assim, eu estou muito bem servida de lideranças, eu acho. Você está muito bem servida até para cumprir o desafio da gestão de pessoas. Tô. Que é o maior desafio de uma empresa, né? Mas eu acho que eu tô, assim, a gente passa muito aperto, né, Laila? Não tem jeito. Muito perrengue, Empreender é passar aperto. Muito aperto com pessoas. Muitas vezes você acha que a pessoa está indo muito bem e ela te deixa na mão, sabe? Então, e entender que isso também faz parte do processo. É o dia a dia. Isso não pode ser uma angústia. Você não pode viver achando que essas coisas não vão acontecer. Eu já li isso em alguns lugares. O empreendedor, ele vive de resolver problemas. O que impulsiona o empreendedor, o empresário, é resolver problemas, é desembolar, descascar abacaxi. Exatamente. Apagar incêndio. Eu falava assim, o trabalho da gente é apagar incêndios. Eles vão acontecendo e isso é a vida acontecendo, é a vida da empresa acontecendo. Não existe um momento em que vai estar tudo tranquilo. Não existe. Eu escutei de um diretor meu uma vez que em mar calmo não se formam os bons marinheiros. Não mesmo. E realmente não se forma. Você não cresce. Você não desenvolve, você não pega um desafio para poder cumprir. Exatamente. E igual você trouxe, a gestão de pessoas, ela vai ser sempre desafiadora. Sim. Tratar, lidar, entender quem está dentro da cultura, quem que não está, como que a pessoa vai ficar, quem não vai ficar. É o desafio da gente do dia a dia. Sim. Mas quando você tem processos bem estabelecidos, um caminho que você sabe qual que vai seguir, de onde eu estou para onde eu vou, o que é planejamento da empresa, isso tudo traz sossego. Porque você sabe que aquilo ali, e outra coisa, alguém do seu lado para te apoiar. Porque o problema está ali, vocês estão ali para resolver. Sim. Vocês fazem uma reunião de gestão para resolver o problema. Para entender como que vai sair dali. E está todo mundo junto naquela resolução. Sim, as nossas reuniões são sempre assim, diretas, sabe? Práticas, Práticas, né? Resolvem, é assertivo. Resolve ali o que tem que resolver. A gente... Às vezes as meninas me ligam, assim, eu vejo que elas estão tensas e eu entrego a responsabilidade toda para elas, e elas brilham, sabe? Isso é muito gratificante. É muito bom. Elas entregam, assim, bastante mesmo. São pessoas muito responsáveis. Eu tive muita sorte e eu acho que eu também tive o mérito de conseguir já ia falar. Entregar essa espiritualidade mesmo, esse respeito ao ser humano ali dentro da empresa. Eu acho que esse respeito, o dar liberdade para as pessoas, o mostrar para ela que o que ela precisa para desenvolver, você vai estar ali para apoiar o desenvolvimento delas. Sim. Isso faz muita diferença para as pessoas quererem ficar e quererem brilhar. Sim. Aí elas brilham mesmo. Brilham muito. E eu protejo elas. Assim, às vezes a gente já teve alguns problemas com o cliente, elas com medo de eu... E assim, elas podem até estar erradas, mas nunca vou falar isso na frente do cliente, Sim, né? Depois você conversa com elas separado. Vou dar a autoridade para elas, autonomia para elas resolver, depois eu converso separadamente. É igual mesmo a relação que eu tenho com as minhas filhas, sabe? De liderança, sabe? É muito próximo, assim.
É aquela questão de querer ensinar a pessoa a fazer fazer melhor. ela crescer, fazer ela, através do seu exemplo, da sua confiança nela, fazer ela entregar tudo que ela pode. E a gente vê diamantes assim que vieram. Eu tenho uma gerente que ela veio de um outro lugar, parecia um tatuzinho, sabe? Assim, Sim. muito mandada, muito executava sempre ordens muito bem, mas assim, não desabrochava. E eu fui soltando, e eu fui soltando, eu fui deixando ela crescer, ela fazia do jeito dela, e ela fez a padaria ficar Olha aqui. linda, 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 assim, com o jeito dela, com o time dela. Teve alguns tropeços, alguns percalços, sim, principalmente no início, na adaptação. Perdeu algumas pessoas, que é normal, né, da equipe, Até para mas as pessoas ela entenderem, entenderem né, o como que jeito ela é, dela. mas ela assim entregou muito e aí chegou emboladinha e hoje assim, ó, é um pássaro. Desabrochou. Que muito legal. E nesse caminho de inspiração, de como você deu liberdade para construir líderes tão legais, e também porque eu quero abrir um pouquinho do espaço para você falar um pouquinho do seu novo projeto, qual que é a dica, o conselho que você dá para quem está se construindo líder, ou quem está escutando a gente com a ideia, que eu já escutei várias pessoas me mandando mensagem, eu estou adorando, porque eu estou anotando e colocando em prática. Que dica que você dá para quem está escutando a gente hoje? Eu vou nessa mesma tecla da espiritualidade, que eu acho que é o meu grande diferencial. Toda vez que você lida com pessoas, é um ser humano com problemas, com demandas, com questões. Então, a lida entre o líder e o liderado, ela tem que ser muito respeitosa e de muita empatia. De muita empatia. De ouvir, né? É claro que isso não quer dizer ser uma pessoa frouxa, não. A pessoa, ela vai Isso é seguir, fofa, né? Tem que ela ser vai feito. seguir as regras, mas eu acho que o líder de sucesso é o líder admirado. Quando você desperta a admiração do seu time, é muito mais fácil, é muito mais... As pessoas compram suas ideias. Compram, as pessoas engajam e é a melhor forma. E você só consegue a admiração do seu time se você é um bom profissional, se você entrega para a empresa e se você respeita a sua equipe, né? Sim. Trata ali como um ser humano e não como uma força simplesmente de trabalho. É um ser humano que está ali, né? E eu acho que isso aí é um grande diferencial do futuro, da liderança futura. Nossa, brilhante essa sua dica aí. Que a gente inspire mais pessoas a fazer isso. Exatamente. O mundo é sobre pessoas, né? Sim, é sobre conexões. Conexões, é sobre sociabilizar, é sobre relacionamento. Tudo é sobre isso. Sim. E aí eu sei que tudo isso que você construiu te abriu espaço, toda essa espiritualidade, todo esse conhecimento que você busca, esse seu olhar por sempre desenvolver, te fez trazer um projeto novo. Conta um pouquinho para as pessoas que estão escutando a gente do seu novo projeto que você está divulgando agora. Ficou lindo, né? O filho mais novo é o Caçula, que é o Método Sol, que é uma metodologia que eu desenvolvi quando eu olhei para trás da minha vida, né? Eu passei por situações de muito desafio. Uma transição de carreira muito arrojada, né? Largar a medicina para abrir uma padaria, uma viuvez com as minhas filhas muito pequenas, de um grande amor da vida, que foi meu marido, a gente ficou junto 15 anos. O Alzheimer da minha mãe, eu sou filha única, de mamãe solteira, então éramos eu e ela, uma conexão muito forte. Ela abriu um quadro de Alzheimer comigo muito jovem, tinha 30 anos, hoje eu já estou fazendo 44, então já tenho quase 14 anos de evolução, e muitos desafios ali. Aí a padaria, quando o Henrique faleceu, a padaria estava no meio da pandemia, tinha 2 anos, ainda não faturava o suficiente, então eu fui olhando para trás e vendo quais foram as ferramentas que eu usei instintivamente para passar por isso e como que eu acabei trazendo ferramentas da gestão para a minha vida, principalmente processo. Eu sou uma pessoa totalmente processual e planilhada. Então, eu trouxe tudo isso para a minha vida. E uma pessoa muito querida que me ajudou nesse processo fala assim,
falou assim para mim: Clarice, até a sua dor você tem metodologia para lidar. Se deixar, você coloca a sua dor em planilha. Porque realmente eu sou essa pessoa. E aí eu organizei isso, eu sistematizei e criei um método que chama SOL, por ser o slogan, né, que é subjetivo e objetivo com leveza, e que mostra a importância da gente ter ferramentas tanto objetivas, que são a nossa força de trabalho, a nossa iniciativa, pulsão de vida, a nossa ação, Sim. é levantar e fazer, né? Uhum. E também o lado subjetivo, que é a parte mais não palpável, que é o nosso aparato emocional. Porque se você é muito objetivo, muito pragmático, na hora que acontece uma coisa na sua vida, tipo você perdeu o seu marido com 38 anos de idade, Com uma meus morte filhos súbita, pequenos. o objetivo não explica. Você precisa ir para um lugar subjetivo. É. E se você desenvolve esse lado subjetivo, de espiritualidade, de resiliência, de ressignificação, você consegue passar por isso. Então, eu acho que o subjetivo e o objetivo, quando eles juntam, e eles atingem uma leveza para você dar conta de tudo. E aí eu estruturei isso. Então, são 4 temas dentro do objetivo, 4 temas dentro do subjetivo, que juntos formam o método SOL, que é o meu método. E aí eu gravei vídeos que ficaram lindos, assim, gravei na minha casa. É um curso de aproximadamente 4 horas, em um infoproduto, né? Vai estar na Hotmart. A partir da semana que vem, quando aqui for ao ar, já vai estar à venda. E ficou um curso muito legal para desenvolver pessoas mesmo. Eu sistematizei o que eu fiz instintivamente. Muito bacana. Na hora que a gente colocar o episódio no ar, vocês vão ver, gente, já vai estar o método SOL disponível. Quem tiver interesse em seguir esse caminho da Clarice, que é tão fantástico, pode ir atrás do método dela para poder conhecer. Vai ter o link, né, de acesso na bio do meu Instagram. Aí você me passa que eu coloco no meu também para poder divulgar aqui para as meninas. @Clarice Tomicho, meu Instagram, e eu te passo para a gente colocar. Isso. E assim, gente, com essa inspiração toda, com essa ideia de juntar o objetivo ao subjetivo e essa leveza e a forma como a Clarice traz toda essa liderança muito inspiradora, a gente finaliza o nosso podcast de hoje. Então, pega seu café, seu pão de queijo, senta e vem assistir com a gente.